Suma contra os gentios, de Santo Tomás de Aquino. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Livro 1. Capítulo 1. Qual é o ofício do sábio? Minha boca publicará a verdade, e meus lábios odeiam a impiedade. Provérbios 8:7. A terminologia vulgar que o filósofo diz ser conveniente respeitar ao se dar nome às coisas, preferiu em geral julgar como sábios aqueles que diretamente ordenam as coisas e as governam com habilidade. Por isso, entre outras funções que os homens atribuem ao sábio, a de que pertence ao sábio ordenar é proposta pelo filósofo. Ora, a regra do governo e da ordenação de todas as coisas que se dirigem para um fim deve ser assumida deste fim. Assim, cada coisa fica otimamente disposta enquanto se ordena convenientemente para o seu fim, visto ser o fim o bem de cada uma. Por esse motivo, vê-se também que nas artes tem o governo e como que o principado sobre as outras aquela a qual pertence o fim. Por exemplo, a arte médica governa e ordena a arte farmacêutica porque a saúde, que é objeto da medicina, é o fim de todos os medicamentos preparados na farmácia. Coisa semelhante acontece na arte da navegação com relação à arte da construção naval, bem como na arte militar com relação à arte equestre e a toda a indústria bélica. Essas artes, que têm o principado sobre as outras, são denominadas arquitetônicas ou artes principais. Daí os seus artífices, que são chamados arquitetos, reclamarem para si o nome de sábios. Como, porém, os supramencionados artistas, que tratam dos fins de coisas singulares, não atingem o fim universal de todas as coisas, são por isso chamados de sábios desta ou daquela coisa. E é neste sentido que São Paulo escreve: como sábio arquiteto coloquei o fundamento. 1 Coríntios 3:10. O nome de sábio, porém, é simplesmente reservado só para quem se dedica à consideração do fim do universo, que é também o princípio. De onde afirmar o filósofo que pertence ao sábio considerar as altíssimas causas. O fim último de cada coisa é intencionado pelo seu primeiro autor ou motor. O primeiro autor e motor do universo é o intelecto, como mais além se verá. Convém, pois, que o fim último do universo seja o bem do intelecto, que é a verdade. Donde ser a verdade o fim último de todo o universo, donde também convira à sabedoria entregar-se acima de tudo à sua consideração. Justamente para a manifestação da verdade é que a sabedoria divina encarnada veio ao mundo, como bem o afirma São João: eu aqui nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. João 18:37. Esclarece também o filósofo que a filosofia primeira é a ciência da verdade. Não, porém, de qualquer verdade, mas daquela verdade que é a origem de toda verdade, isto é, a que pertence ao primeiro princípio do ser e de todas as coisas. Donde também ser a verdade o princípio de toda verdade, já que as coisas estão dispostas na verdade como no ser. Pertence com efeito ao que aceita um dos termos contrários refutar o outro, como por exemplo acontece na medicina. Esta trata da saúde e afasta a doença. Portanto, como pertence ao sábio considerar principalmente o primeiro princípio e discorrer sobre os outros, pertence-lhe impugnar também o erro contrário. É, pois, muito convenientemente declarado pela boca da sabedoria o duplo ofício do sábio no texto supracolocado.
refere-se ele à verdade divina meditada, que por antonomasia é a verdade quando diz minha boca publicará a verdade. Refere-se à impugnação do erro contrário à verdade quando diz os meus lábios odeiam a impiedade. Está aqui designada a falsidade contrária à religião, pois esta também se chama de piedade. Daí a falsidade que lhe é contrária assumir para si o nome de impiedade. Capítulo 2. A intenção do autor nesta obra. Entre os estudos humanos, o da sabedoria é o mais perfeito, o mais sublime, o mais útil e o mais alegre. O mais perfeito, porque enquanto o homem entrega-se ao estudo da sabedoria, já vai participando de algum modo da verdadeira beatitude. Por isso diz o sábio, feliz o homem que permanece na sabedoria. Eclesiástico 14:22. O mais sublime, porque por ele o homem aproxima-se o mais possível da semelhança de Deus, o qual fez todas as coisas sabiamente, e porque a semelhança é causa do amor, o estudo da sabedoria nos une de modo precípuo a Deus pela amizade. Por esta razão se diz no livro da sabedoria, a sabedoria é um tesouro infinito para os homens, que ao usarem dele, fazem-se participantes da amizade de Deus. Sabedoria 7:14. O mais útil, porque pela própria sabedoria chega-se ao reino da imortalidade. Conforme se lê no mesmo livro, o desejo da sabedoria conduz ao reino eterno. Sabedoria 6:21. O mais alegre, finalmente, porque está também escrito neste livro, a sua companhia não é amarga, nem enfadonha é sua convivência, mas alegre e cheia de gáudio. Sabedoria 8:16. Confiando na piedade divina para prosseguir neste ofício de sábio, embora isto exceda nossas forças, temos por firme propósito manifestar na medida do possível a verdade que a fé católica professa, eliminando os erros contrários a ela. Por isso sirvo-me aqui das palavras de Hilário. Estou consciente de que o principal ofício da minha vida é referente a Deus, de modo que toda palavra minha e todos os meus sentidos dele falem. Por 2 motivos é difícil tratar de cada um dos erros. Primeiro, porque não nos são bastante conhecidas as palavras sacrílegas de cada um dos que erram, para que delas possamos tirar os argumentos e destruir-lhes os erros. Foi deste processo que usaram os antigos doutores para destruírem os erros dos gentios, cujas posições podiam conhecer por terem sido eles mesmos gentios, ou pelo menos com eles terem convivido e assim conhecerem-lhes as doutrinas. Segundo, porque entre os que erram, alguns, como os maometanos e os pagãos, não aceitam como nós a autoridade de algum texto das Escrituras, pelo qual possam ser convencidos. Por meio delas, no entanto, podemos disputar contra os judeus, usando do Velho Testamento, e contra os heréticos, usando do Novo. Mas não o podemos contra quem não aceita nenhum dos dois. Por esses motivos deve-se recorrer à razão natural, com a qual todos são obrigados a concordar. Além disso, ao investigarmos uma verdade, juntamente mostraremos os erros por ela excluídos e como a verdade racional concorda com a fé na religião cristã. Capítulo 3. Qual o modo possível de se manifestar a verdade? Não há um só modo de se manifestar toda a verdade. Boécio cita-o, qualificando como muito bem dito o seguinte texto do filósofo: é próprio daquele que tem a razão bem ordenada tentar apreender a realidade de cada coisa
enquanto permitir a natureza desta. Assim sendo, é necessário, em primeiro lugar, mostrar qual o modo possível de se manifestar a verdade proposta. Há, com efeito, duas ordens de verdades que afirmamos de Deus. Algumas são verdades referentes a Deus e que excedem toda a capacidade da razão humana, como, por exemplo, Deus ser trino e uno. Outras são aquelas as quais a razão pode admitir, como, por exemplo, Deus ser uno e outras semelhantes. Estas, os filósofos, conduzidos pela luz da razão natural, provaram por via demonstrativa poderem ser realmente atribuídas a Deus. É evidentíssimo que existem verdades referentes a Deus e que excedem totalmente a capacidade da razão humana. Ora, o princípio de todo conhecimento que a razão apreende em alguma coisa é a intelecção da sua substância. Aliás, segundo o ensinamento do filósofo, o princípio da demonstração é o que a coisa é. Daí ser conveniente que, segundo o modo pelo qual a inteligência conhece a substância da coisa, seja também o modo de se conhecer tudo o que pertence a esta coisa. Por conseguinte, se o intelecto humano compreende a substância de uma coisa, seja de uma pedra ou de um triângulo, nenhuma das realidades inteligíveis desta coisa excede a capacidade da razão humana. Porém, com relação a Deus, tal não acontece. Isto porque o intelecto humano não pode chegar a apreender a substância divina pela sua capacidade natural. Como nosso intelecto, no estado da presente vida, tem o conhecimento iniciado nos sentidos, aquelas coisas que não caem nos sentidos não podem ser apreendidas por ele, a não ser enquanto o conhecimento delas tenha sido deduzido das coisas sensíveis. Ora, as coisas sensíveis não podem levar o nosso intelecto a ver nelas o que é a substância divina, porque elas são efeitos não equivalentes à virtude da causa. Contudo, partindo das coisas sensíveis, o nosso intelecto é levado ao conhecimento divino, de modo a conhecer que Deus é, e ao conhecimento de outras realidades que possam ser atribuídas ao primeiro princípio. Há, portanto, alguns atributos inteligíveis de Deus acessíveis à razão humana. Outros, porém, que totalmente excedem a capacidade desta mesma razão. A mesma doutrina pode ser facilmente inferida considerando-se a gradação dos diversos intelectos existentes. De dois indivíduos, dos quais um penetra pela inteligência mais sutilmente em alguma coisa do que o outro, o de intelecto mais agudo tem intelecção de muitas coisas que o outro absolutamente não apreende. Assim é que, por exemplo, acontece com o místico, que de modo algum pode apreender as sutis considerações da filosofia. Ora, o intelecto do anjo está mais distante do intelecto humano que o intelecto de um excelente filósofo está de um rude ignorante, pois a distância existente entre estes dois últimos está ainda contida dentro dos limites da espécie humana, limites ultrapassados pelo intelecto angélico. O anjo, na verdade, conhece Deus por efeitos mais nobres que os conhecidos pelo homem, pois a substância angélica pela qual o anjo é conduzido ao usar da razão natural para o conhecimento de Deus é mais digna que as coisas sensíveis e até que a própria alma pela qual o intelecto humano eleva-se ao conhecimento de Deus. O intelecto divino, finalmente, excede em muito mais o intelecto angélico que este ao humano. O intelecto divino está adequado à capacidade da sua substância e por este motivo tem perfeita intelecção do que é Deus e conhece tudo que em Deus é inteligível. O intelecto angélico, porém, não conhece naturalmente o que Deus é, porque a própria substância angélica que leva ao conhecimento de Deus
é efeito não equivalente à virtude da sua causa. Por isso, o anjo não pode, por conhecimento natural, apreender tudo aquilo de que Deus tem intelecção em si mesmo. Do mesmo modo, a razão humana não é suficiente para aprender tudo aquilo de que o intelecto angélico, por virtude natural, pode ter intelecção. Como seria imensa estupidez que um idiota, por não poder atingi-las, afirmasse serem falsas as teses de um filósofo, assim também, muito mais, seria demasiada estultícia suspeitar um homem serem falsas, visto que a razão nelas não pode penetrar as revelações divinas feitas pelo ministério dos anjos. Evidencia-se também esta argumentação pela consideração do defeito que diariamente experimentamos no conhecimento das coisas. Ora, desconhecemos muitas das propriedades das coisas sensíveis e até não podemos perfeitamente apreender em muitas delas as razões daquelas propriedades apreendidas pelos sentidos. Ora, não é suficiente em muito mais a razão humana para investigar todas as coisas inteligíveis na substância suprema. Com estes ensinamentos estão de acordo as palavras do filósofo. O nosso intelecto está para as primeiras noções dos seres que em si mesmas são evidentíssimas, como os olhos do morcego para o sol. Também a Sagrada Escritura oferece um testemunho para esta verdade na leitura do livro de Jó. Por acaso compreendes os vestígios de Deus e perfeitamente descobres o Onipotente? Jó 11:7. Eis o grande Deus que está acima do nosso entendimento. Jó 36:26. Afirma também Paulo: conhecemos em parte. 1 Coríntios 13:9. Por conseguinte, não se pode rejeitar logo como falso, tal qual pensaram os maniqueus e muitos infiéis, tudo o que se afirma de Deus, muito embora a razão não o possa penetrar. Capítulo 4. A verdade divina acessível à razão é convenientemente proposta à fé dos homens. Como se viu, há duas ordens de verdades referentes às realidades divinas inteligíveis. Uma, a das verdades possíveis de serem investigadas pela razão humana. Outra, a daquelas que estão acima de toda a capacidade desta razão. Ambas, no entanto, são convenientemente propostas por Deus aos homens para serem acreditadas. Neste capítulo tratar-se-á, em primeiro lugar, das verdades possíveis de serem investigadas pela razão. Assim, não será tido como vão que seja proposto para a fé, por inspiração sobrenatural, aquilo que a razão por si mesma é capaz de atingir. Ora, se essas verdades fossem abandonadas à investigação só da razão, 3 inconvenientes surgiriam. Um primeiro, porque se assim acontecesse, poucos homens chegariam ao conhecimento de Deus. Muitos estariam impedidos de descobrir a verdade, que é fruto de assídua investigação, por 3 motivos. Alguns, devido à própria constituição natural defeituosa que os dispõe para o conhecimento. Estes tais, por nenhum esforço, poderiam alcançar o grau supremo do conhecimento humano, que consiste no conhecimento de Deus. Outros, devido aos cuidados necessários para o sustento da família. Convém sem dúvida que dentre os homens alguns se entreguem ao cuidado das coisas temporais. Estes, porém, não podem despender o tempo necessário para o lazer exigido para a investigação contemplativa, para alcançar o máximo desta investigação, que consiste justamente no conhecimento de Deus. Outros, por fim, são impedidos pela preguiça. Ora, para o conhecimento das verdades divinas investigáveis pela razão, há necessidade de muitos conhecimentos prévios. Como o trabalho especulativo de toda a filosofia se dirige para o conhecimento de Deus, a metafísica, que tem por objeto as verdades divinas, deve ser a última parte da filosofia a ser conhecida. Sendo assim, não se pode chegar, senão com grande esforço especulativo, à investigação das verdades supramencionadas.
No entanto, poucos desejam dar-se a este trabalho por amor à ciência, apesar de ter Deus inserido na mente humana o desejo natural de conhecer aquelas verdades. O segundo inconveniente decorre de que aqueles que chegam a descobrir as verdades divinas não o conseguem senão após diuturna investigação. Tal acontece devido às profundezas das mesmas, pois somente um longo trabalho torna o intelecto apto a compreendê-las por via da razão natural. Tal acontece também porque muitos conhecimentos prévios são exigidos, como dissemos acima. Finalmente, porque no período da juventude, quando a alma é agitada por impulsos de tantas paixões, o homem não está maduro para tão elevado conhecimento da verdade. Por isso é dito, é na quietude que o homem se torna prudente e sábio. Por isso o gênero humano permaneceria nas maiores trevas de ignorância se apenas a via da razão lhe fosse aberta para o conhecimento de Deus, visto que poucos homens, e somente após longo tempo, chegariam a este conhecimento que os faz ao máximo perfeitos e bons. O terceiro inconveniente consiste em que a falsidade fortemente se introduz na investigação da verdade feita pela razão, devido à debilidade do nosso intelecto para julgar e à intromissão das ilusões da fantasia. Muitos, com efeito, por não perceberem a força da demonstração, põem em dúvida as verdades demonstradas com firme clareza. Aliás, isto acontece principalmente quando aparecem muitos que se dizem sábios ensinando teses opostas. Ademais, entre as verdades que vão sendo demonstradas, algumas vezes se imiscui algo de falso que não pode ser demonstrado, mas que é afirmado com argumentação provável ou sofística, tida, porém, por clara demonstração. Por todos esses motivos, foi conveniente que pela via da fé se apresentassem aos homens a firme certeza e a pura verdade das coisas divinas. Foi, pois, vantajoso que a clemência divina determinasse serem tidas como de fé também as verdades que a razão pode por si mesma investigar. Assim, todos podem com facilidade, sem dúvida e sem erro, ser participantes do conhecimento das verdades divinas. Daí estar escrito: já não andais como os povos que andam segundo a vaidade dos sentidos, tendo o intelecto obscurecido. Efésios 4:17. E farei a todos os homens os seus filhos doutrinados pelo Senhor. Isaías 54:13. Capítulo 5. Porque as verdades inacessíveis à investigação da razão foram convenientemente propostas aos homens para a fé. Pareceu a alguns que não se devia propor aos homens como de fé as verdades que a razão não é capaz de descobrir, visto que a sabedoria divina providencia para cada coisa o que lhe cabe, segundo a natureza das coisas. Por tal, deve-se provar que foi necessário ter-se proposto ao homem, como de fé divina, também as verdades que excedem a capacidade da razão. Nenhum desejo ou cuidado se dirige para uma coisa se esta não for previamente conhecida. Ora, os homens estão ordenados pela providência divina para um bem mais elevado que o capaz de ser experimentado pela fragilidade humana da presente vida, uma posse verá. Devido a isso, foi conveniente que a mente fosse atraída para algo mais alto que o atingido no presente pela nossa razão, de modo que esta aprendesse a desejar algo que excedesse totalmente o estado da presente vida e se esforçasse para procurá-lo. Isto pertence propriamente à religião cristã, que promete de modo especial os bens espirituais e eternos. Daí os serem propostos por ela muitos bens que excedem a percepção humana. A lei antiga, que prometia bens temporais, propôs umas poucas verdades que excedem o conhecimento da razão humana. Também os filósofos com este intento.
procuraram mostrar que há bens mais valiosos que os sensíveis, a fim de levarem os homens desde os prazeres sensíveis para a honestidade. Ora, com o gozo destes bens mais valiosos, deleitam-se muito mais suavemente os que praticam as virtudes, tanto da vida ativa quanto contemplativa. Foi também necessário terem sido tais verdades propostas à fé dos homens, para que estes tivessem um conhecimento mais veraz de Deus. Com efeito, só conhecemos verdadeiramente Deus quando cremos que Ele está acima de tudo aquilo que é possível ser pensado a respeito de Deus pelo homem, dado que a substância divina eleva-se acima do conhecimento natural do homem, como já foi dito acima. Por isso, pelo fato de que são propostas ao homem verdades a respeito de Deus que excedem a razão, firma-se no homem a opinião de que Deus é algo acima de tudo aquilo que se possa pensar. Disto vem também para o homem uma utilidade, qual seja o afastamento da presunção, que é a mãe do erro. Há muitos, de fato, tão presunçosos da sua capacidade mental, que julgam abarcar toda a natureza das coisas pelo seu intelecto e pensam que tudo que veem é verdadeiro e falso o que não veem. Para que, pois, o espírito humano, libertado desta presunção, se aproximasse da modesta investigação da verdade, necessário foi proporem-se aos homens algumas verdades divinas que lhe excedessem o intelecto. Encontra-se uma outra utilidade no que narra o filósofo. Um certo Simônides, desejando persuadir os homens a que abandonassem o conhecimento das coisas divinas e aplicassem a razão só às coisas humanas, dizia-lhes: basta ao homem saber as coisas humanas e ao mortal as coisas mortais. Contestava o filósofo então: o homem deve, na medida do possível, elevar-se às coisas imortais e divinas. Afirmam mesmo que, embora pouco captemos das substâncias superiores, contudo, este pouco é mais amado e desejado que todo o conhecimento que temos das substâncias inferiores. Escreve ainda que, apesar de as questões sobre os corpos celestes serem explicadas limitada e superficialmente, isto traz para o leitor imensa alegria. Conclui-se, pois, do que dissemos, que por mais imperfeito que seja o nosso conhecimento das coisas sutilíssimas, ele traz para a alma a máxima perfeição. Conclui-se, finalmente, que não obstante a razão humana não poder compreender plenamente as verdades que estão acima de si, contudo, ela adquire grande perfeição se ao menos as admite pela fé. Por isso é dito no livro do Eclesiástico: muitas coisas apresentadas estão acima da razão humana. E na primeira carta aos Coríntios, a nós, no entanto, Deus revelou pelo seu Espírito. Capítulo 6. Embora estejam acima da razão, não é leviano crer nas verdades da fé. Aqueles que aceitam pela fé as verdades que estão fora da experiência humana não creem levianamente, como aqueles que, segundo São Pedro, seguem fábulas engenhosas. Segunda carta de Pedro 1,16. Os segredos da sabedoria divina, ela mesma, que conhece tudo perfeitamente, dignou-se revelar aos homens, mostrando-lhes a sua presença, a verdade da sua doutrina e inspirando-os com testemunhos condizentes. Ademais, para confirmar as verdades que excedem o conhecimento natural, realizou ações visíveis que superam a capacidade de toda a natureza, como sejam a cura de doenças, a ressurreição dos mortos e maravilhosas mudanças nos corpos celestes. Mais maravilhoso ainda é, inspirando as mentes humanas, ter feito que homens ignorantes e rudes, enriquecidos pelos dons do Espírito Santo, adquirissem instantaneamente tão elevada sabedoria e eloquência. Depois de termos considerado tais fatos,
Acrescente-se agora para a confirmação da eficácia dos mesmos que uma enorme multidão de homens, não só os rudes, como também os sábios, acorreu para a fé cristã. Assim o fizeram, não premidos pela violência das armas, nem pela promessa de prazer, mas também, o que é maravilhoso, sofrendo a perseguição dos tiranos. Além disso, na fé cristã, são expostas as virtudes que excedem todo o intelecto humano. Os prazeres são reprimidos e se ensina o desprezo das coisas do mundo. Ora, terem os espíritos humanos concordado com tudo isto é ainda maior milagre e claro efeito da inspiração divina. Essas coisas não aconteceram de improviso ou por acaso, mas por disposição divina, porque ficou evidenciado que elas se realizaram mais tarde, porquanto Deus as havia predito pelos oráculos de muitos profetas, cujos livros são venerados por todos nós como portadores dos testemunhos de nossa fé. Este modo de inspiração das verdades reveladas está lembrado na carta aos Hebreus. A verdade da salvação, que foi inicialmente transmitida pelo Senhor, foi em nós confirmada por aqueles que a ouviram, comprovando a Deus por sinais, milagres e por muitos dons do Espírito Santo. Hebreus 2:3. Tão maravilhosa a conversão do mundo para a fé cristã é de tal modo certíssimo indício dos sinais havidos no passado, que eles não precisaram ser reiterados no futuro, visto que os seus efeitos os evidenciavam. Seria realmente o maior dos sinais miraculosos se o mundo tivesse sido induzido, sem aqueles maravilhosos sinais, por homens rudes e vulgares, a crer em verdades tão elevadas, a realizar coisas tão difíceis e a desprezar bens tão valiosos. Mas ainda, em nossos dias, Deus, por meio dos seus santos, não cessa de operar milagres para a confirmação da fé. No entanto, os iniciadores de seitas errôneas seguiram um caminho oposto, como se tornou patente em Maomé. Ele seduziu os povos com promessas referentes aos desejos carnais, excitados que são pela concupiscência. Formulou também preceitos conformes àquelas promessas, relaxando desse modo as rédeas que seguram os desejos da carne. Além disso, não apresentou testemunhos da verdade, senão aqueles que facilmente podem ser conhecidos pela razão natural de qualquer medíocre ilustrado. Além disso, introduziu em verdades que tinha ensinado fábulas e doutrinas falsas. Também não apresentou sinais sobrenaturais. Ora, só mediante estes há conveniente testemunho da inspiração divina, enquanto uma ação visível, que não pode ser senão divina, mostra que o mestre da verdade está inspirado de modo invisível. Mas Maomé manifestou ter sido enviado pelo poder das armas, que também são sinais dos ladrões e dos tiranos. Ademais, desde o início, homens sábios, versados em coisas divinas e humanas, nele não acreditaram. Nele, porém, acreditaram homens que, animalizados no deserto, eram totalmente ignorantes da doutrina divina. No entanto, foi a multidão de tais homens que obrigou os outros a obedecerem, pela violência das armas, a uma lei. Finalmente, nenhum dos oráculos dos profetas que o antecederam dele deu testemunho, visto que ele deturpou com fabulosas narrativas quase todos os fatos do Velho e do Novo Testamento. Tudo isso pode ser verificado ao se estudar a sua lei. Já também por isso, e de caso sagazmente pensado, não deixou para a leitura de seus seguidores os livros do Velho Testamento, para que o não acusassem de impostura. Fica assim comprovado que os que lhe dão fé à palavra creem levianamente. Capítulo 7. A verdade da razão natural não é contrária à verdade da fé cristã. Embora a supracitada verdade da fé cristã exceda a capacidade da razão humana,
Os princípios que a razão tem postos em si pela natureza não podem ser contrários àquela verdade. É certo que são veríssimos e que foram colocados na razão pela natureza, de modo que nem se pode cogitar que sejam falsos. Nem tampouco é permitido pensar ser falso o conteúdo da fé, já que com tanta evidência recebeu a confirmação divina. Ora, porque só o falso é contrário ao verdadeiro, o que se manifesta claramente ao se verificarem as definições de ambos, é impossível que a supracitada verdade da fé seja contrária aos princípios conhecidos naturalmente pela razão. Além disso, na ciência do mestre está contido o que ele infunde na alma do discípulo, a não ser que o ensino seja fictício. Mas tal não se pode atribuir a Deus. Ora, o conhecimento dos princípios naturalmente evidentes é infundido em nós por Deus, pois Deus é o autor da natureza. Por conseguinte, esses princípios estão também contidos na sabedoria divina. Assim também, tudo que é contrário a eles contraria a sabedoria divina e não pode estar em Deus. Logo, as verdades recebidas pela revelação divina não podem ser contrárias ao conhecimento natural. Além disso, o nosso intelecto fica impedido de conhecer quando está diante de razões contrárias e então não pode proceder para alcançar a verdade. Ora, se razões contrárias fossem em nós infundidas por Deus, o nosso intelecto ficaria impedido de conhecer a verdade. Tal, porém, não se pode dar em Deus. Além disso, o que é natural não pode mudar se a natureza permanece. Ora, opiniões contrárias sobre uma só coisa não podem subsistir no mesmo sujeito. Logo, Deus não infunde no homem conceitos e verdades de fé contrários ao conhecimento natural. O dom de afirmar o apóstolo: junto de ti, no teu coração e na tua boca, está a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, 8. Mas porque esta palavra está acima da razão, foi tida por muitos como contrária a ela. Mas isto é impossível. Também a autoridade de Agostinho concorda com essa doutrina quando se expressa nestas palavras: o que a verdade torna evidente não pode de modo algum ser contrário ao conteúdo dos livros do Velho e do Novo Testamento. Segundo o comentário literal ao Gênesis 18, de todos esses raciocínios, conclui-se que quaisquer razões que possam ser apresentadas contra as verdades ensinadas pela fé não procedem corretamente dos primeiros princípios conhecidos por si mesmos e vindos da própria natureza, onde não possuem força demonstrativa, pois não passam de razões prováveis ou sofísticas que por si mesmas dão motivo para serem destruídas. Capítulo 8. Como a razão procede relativamente à verdade de fé. Parece que também se deva considerar que as coisas sensíveis, nas quais tem sua origem o conhecimento racional, conservam em si algum vestígio da semelhança divina, mas tão imperfeito que se mostra totalmente insuficiente para nos esclarecer sobre a substância mesma de Deus. Na verdade, os efeitos têm o seu modo de ser semelhante às causas, visto que o agente produz efeito semelhante a si. Contudo, nem sempre o efeito alcança a semelhança perfeita com o agente. A razão humana, por conseguinte, para conhecer a verdade da fé, que só pode ser evidentíssima para quem contempla a substância divina, ordena-se a esta de modo que dela possa receber semelhanças verdadeiras, as quais, contudo, não são suficientes para que a referida verdade seja compreendida de maneira quase demonstrativa ou enquanto conhecida em si mesma. Não obstante, é útil para a mente humana exercitar-se no conhecimento dessas razões, por mais fracas que sejam, desde que se afaste a presunção de compreendê-las ou demonstrá-las.
Ora, conseguir ver algo das coisas altíssimas, mesmo por pequena e fraca consideração, já é agradabilíssimo, como foi dito acima. A autoridade de Santo Hilário confirma tal afirmação, quando, abordando este assunto, escreve: começa tu crendo nisto, prossegue, persiste. Mesmo sabendo que não chegarei, contudo, alegrar-me-ei por ter progredido. Quem piedosamente busca a verdade infinita, mesmo que algumas vezes não a alcance, progride sempre na sua busca. Mas não queiras penetrar naquele mistério, nem mergulhar no arcano da geração eterna, presumindo compreender a suprema inteligência. Saibas que há coisas incompreensíveis. Capítulo 9. Da ordem e do método seguidos nesta obra. Do que até aqui foi dito, conclui-se que a intenção do sábio deve ser dirigida para a dupla verdade acerca das coisas divinas, bem como para os erros contrários que devem ser destruídos. A investigação de uma dessas verdades pode ser conseguida pela razão, mas a investigação da outra ultrapassa todos os esforços da razão. Quando, porém, me refiro à dupla verdade das coisas divinas, não considero isso como sendo da parte de Deus mesmo, cuja verdade é una e simples. Considero da parte do nosso conhecimento, que se comporta diversamente do conhecimento das coisas divinas. Deve-se proceder na manifestação da primeira ordem de verdades por razões demonstrativas, pelas quais o adversário possa ser convencido. Como, porém, tais razões podem ser usadas para a segunda ordem de verdades, não se deve pretender que o adversário seja convencido por razões demonstrativas, mas que as suas razões contra a verdade sejam resolvidas, visto que a razão natural não pode ser contrária à fé. O único modo de se convencer o adversário da segunda ordem de verdades consiste no recurso à autoridade das Escrituras, confirmada pelos milagres. Ora, não cremos em verdades que excedem a capacidade da razão humana, a não ser que tenham sido reveladas por Deus. Mas para que as verdades da fé sejam esclarecidas, devem ser apresentadas algumas razões verossímeis que sirvam para auxílio e exercício dos fiéis, não para convencer os adversários. Realmente, a própria insuficiência dessas razões mais os confirmaria em seus erros ao julgarem que nós assentimos à verdade da fé com razões tão fracas. Pretendendo proceder nesta obra conforme o método a que nos propusemos, em primeiro lugar, envidaremos esforços para o esclarecimento daquela verdade professada pela fé e investigada pela razão, apresentando argumentos demonstrativos e prováveis, alguns dos quais fomos buscar nos livros dos filósofos e dos santos, e pelos quais a verdade seja confirmada e o adversário confundido. Em segundo lugar, partindo das coisas mais claras para as menos claras, procederemos na manifestação da verdade da fé que exceda a razão, desfazendo as razões dos adversários e declarando, mediante razões prováveis e de autoridade, a verdade da fé na medida em que Deus nos auxilie. Por conseguinte, sendo nosso intento buscar por via da razão as verdades referentes a Deus que a razão pode investigar, apresenta-se-nos em primeiro lugar a consideração das verdades que convém a Deus em si mesmo. Em seguida, a processão das criaturas enquanto vindas de Deus. Em terceiro lugar, a ordenação das criaturas para Deus, enquanto nele tem seu fim. Entre as verdades que devem ser consideradas acerca de Deus em si mesmo, deve ter precedência como fundamento necessário que é de toda esta obra, o estudo da demonstração de que Deus existe. Se assim não se fizer, toda a explanação sobre as verdades divinas
perderá o seu valor. Livro 1. Deus conhecido em si mesmo pela razão natural. Primeira parte: o ser de Deus. Capítulo 10. Da opinião dos que afirmam que não se pode demonstrar que Deus é por ser evidente por si mesmo. Pareceu como supérfluo para alguns que afirmam que é evidente por si mesmo que Deus existe, o estudo dos que procuram demonstrar que Deus é, de modo a não se poder pensar o contrário. Assim sendo, nem se pode demonstrar que Deus é. Tal posição resulta dos argumentos seguintes. São ditas verdades por si mesmas evidentes, as que, sendo seus termos conhecidos, imediatamente se conhecem. Assim, por exemplo, sabendo-se o que seja o todo e o que seja a parte, imediatamente se vem a conhecer que o todo é sempre maior do que a parte. Acontece o mesmo quando afirmamos que Deus é. Ora, designamos pelo nome Deus uma realidade acima da qual nada se pode pensar de maior. É certo que essa noção forma-se no intelecto de quem ouve e compreende o nome Deus. Assim sendo, deve-se afirmar que ao menos no intelecto Deus é. Todavia não pode Deus existir apenas no intelecto. Isto porque aquilo que é no intelecto e também na realidade é maior do que aquilo que é só no intelecto. Com efeito, o próprio significado deste nome está a dizer que nenhuma coisa é maior do que Deus. Donde concluir-se que é evidente por si mesmo que Deus existe, o que já está, de certo modo, manifestado pela própria significação do nome. Além disso, pode-se com efeito atribuir o ser a algo que não pode ser cogitado senão com o ser. Ora, se pudesse pensar em Deus sem o ser, poder-se-ia também pensar em algo maior do que Deus. Mas isto vai contra o significado do nome Deus. Logo, evidente por si mesmo que Deus existe. Além disso, devem ser evidentíssimas por si mesmas as proposições nas quais algo se predica de si mesmo, como por exemplo, homem é homem, ou se o predicado delas está incluído na definição do sujeito, como por exemplo, homem é animal. Ora, antes de tudo, conhece-se em Deus que o seu ser se identifica com sua essência, o que adiante veremos, como se a mesma resposta fosse dada às perguntas é, se é. Assim, quando se diz que Deus é, o predicado ou é idêntico ao sujeito, ou pelo menos está incluído na definição do sujeito. Logo, será por si mesmo evidente que Deus existe. Além disso, as verdades naturalmente evidentes são conhecidas por si mesmas. E para conhecê-las, não é mistério um esforço de investigação. Ora, é naturalmente evidente que Deus é, dado que o desejo do homem se dirige naturalmente para Deus, como para seu último fim, tal qual se verá adiante. Logo, é por si mesmo evidente que Deus existe. Além disso, deve ser evidente por si mesmo aquilo pelo qual todas as outras coisas são conhecidas. Ora, isso se dá com Deus. Com efeito, assim como a luz do sol é o princípio de toda a percepção visual, também a luz divina é o princípio de toda a percepção intelectiva, visto que em Deus se encontra em grau supremo a primeira luz inteligível. Logo, é necessário que seja evidente por si mesmo que Deus existe. Com esses e semelhantes argumentos, alguns afirmam que Deus é um ser de tal modo evidente por si mesmo que nem se pode pensar o contrário. Capítulo 11. Refutação da opinião supraemitida e da argumentação apresentada. A opinião acima consignada origina-se em parte do costume segundo o qual muitos, desde pequenos, se habituaram a ouvir o nome de Deus e a invocá-lo.
Ora, sabe-se que o costume, principalmente o que se radicou no homem desde a infância, adquire força de natureza. Daí acontecer que as verdades recebidas pelo Espírito na infância, tão firmes ele as possui, como se de fato fossem naturalmente evidentes por si mesmas. Aquela opinião, em parte, também se origina de não se fazer a distinção entre o que é simplesmente evidente por si mesmo e o que é evidente quanto a nós. Deus ser, com efeito, é simplesmente por si mesmo evidente, pois que aquilo mesmo que Deus é, também é o seu ser. Mas porque não podemos mentalmente conceber aquilo mesmo que Deus é, ele permanece desconhecido para nós. Assim, por exemplo, que o todo é maior que a parte é simplesmente evidente por si mesmo, mas tal expressão seria desconhecida para quem não concebesse as ideias de todo e de parte em sua mente. Com efeito, acontece ao nosso intelecto estar em relação às verdades evidentíssimas como a coruja em relação ao sol. Também não é necessário que, conhecida a significação do nome de Deus, imediatamente se saiba que Deus é, como pretendia o primeiro argumento. Em primeiro lugar, não é evidente a todos, mesmo aos que admitem que Deus é, visto que muitos dos antigos afirmaram que o mundo é Deus. Nem tampouco as diversas interpretações apresentadas por Damasceno para o nome Deus nos levam àquela evidência. Em segundo lugar, mesmo que todos entendam pelo nome Deus algo acima do qual nada de maior se possa conceber, não é necessário que exista na realidade este algo acima do qual nada de maior se possa conceber. De fato, deve haver correspondência entre a coisa e o nome que a define. Contudo, daquilo que o Espírito concebe quanto ao nome Deus, só se pode concluir que Deus existe apenas na nossa mente. Por outro lado, não é menos necessário que o ser acima do qual nada de maior se possa conceber esteja na nossa mente. Pois bem, de tudo isso não se pode concluir que exista na natureza algo acima do qual nada de maior se possa conceber. E assim não haveria inconveniente algum para os que negam que Deus é. Isso porque não há inconveniente em se pensar em qualquer coisa superior a alguma outra existente na realidade ou na mente, senão para aquele que concebe haver na natureza algo acima do qual nada de maior se possa conceber. Nem é necessário, conforme se põe no segundo argumento, que se possa pensar em algo maior do que Deus, ao se poder pensar que Deus não é. Isto porque poder pensar nele como não sendo provém não de imperfeição no seu ser, mas da debilidade do nosso intelecto, que o não pode ver em si mesmo, e sim nos seus efeitos, e assim vem a conhecer que ele é por meio de raciocínio. Aí tira-se também a solução para o terceiro argumento. Pois assim como para nós é evidente que o todo é maior que a sua parte, também aos que veem a essência divina é evidentíssimo por si mesmo que Deus é, dado que a sua essência é o seu ser. Mas como lhe não podemos ver a essência, chegamos ao conhecimento do seu ser, não por meio dele, mas por meio dos seus efeitos. Também é fácil a solução para o quarto argumento. O homem conhece a Deus naturalmente e naturalmente o deseja. Ora, naturalmente o deseja, enquanto naturalmente deseja a bem-aventurança, que é uma certa semelhança da bondade divina. Assim, pois, não é necessário que Deus, considerado em si mesmo, seja conhecido pelo homem, mas sim a semelhança de Deus. Então, de ser necessário que pelas suas semelhanças encontradas nos efeitos, chegue o homem raciocinando ao conhecimento de Deus. Facilmente também se esclarece a solução para o quinto argumento. Efetivamente, Deus
não é aquilo pelo que todas as coisas são conhecidas. Nem é certo que as coisas não sejam conhecidas, a menos que ele seja conhecido, mas porque é por seu influxo que é causado em nós todo conhecimento.